A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe todos os irmãos presentes, todos os irmãos que estão conectados na live. Que Deus esteja convosco e que essa mensagem possa vir de encontro, como a pastora já falou aqui, que venha ser uma palavra de direção para a tua semana. Eu ia ministrar uma coisa, irmãos, mas eu vim com duas coisas para cá. Porque eu estava presa numa coisa. Mas eu falei, não, Jesus, eu vou pegar essa outra coisa aqui. Mas aí no decorrer do culto eu vi que Deus queria coisar a primeira coisa. Oh, glória. Então a gente tá aqui para obedecer, né, irmãos? Para fazer a vontade do Senhor. E essa palavra queimou no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos... Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 43 e o versículo de número 30. Gênesis 43, versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, participe da escola dominical e já aproveitando para pedir perdão, irmãos, que a minha internet deu problema e eu estou sem internet até o momento. Ore por mim, para Deus bradar lá. Amém? Mas domingo que vem, em nome de Jesus, nós vamos estar lá firme. Glória a Deus. Então, Gênesis 43, 30. 8:15. Diz assim: ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então, foi para o seu quarto e ali chorou. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da semana, o Senhor ele me pegou com essa mensagem de José e o meu coração ardeu. E eu ia deixá-la para lá hoje, mas no decorrer do culto, o Senhor ele começou a falar e a confirmar o seu propósito. E eu gostaria de pedir para o irmão me ajudar aí. Oh, glória. E essa palavra ela nos relata a situação de um jovem que ele sonhou. Porque ele tinha ali um dom. E Deus revelava seus propósitos na vida de José através dos sonhos. E José, filho de Jacó, irmão de pai e mãe de Benjamim, tinha mais os seus outros irmãos, que eram meio-irmãos. Eles moravam ali todos juntos, mas Deus deu sonhos para José. E nesses sonhos que Deus deu para José, eu vou resumir, o Senhor mostrava para José que toda a sua família o serviria, que toda a sua família se prostraria diante dele, que ele seria Senhor sobre toda a sua casa. E ele não era nem o filho primogênito para que isso se sucedesse na vida dele. E quando ele contou aquele sonho para a sua família não gostou. Os seus irmãos mais velhos não gostou. E achou que José estava sendo exaltado, que José estava se achando melhor do que eles. Porque os seus irmãos também sabiam discernir os sonhos. E entenderam que José estava dizendo que os seus irmãos mais velhos teriam que servir a ele. E os seus irmãos não gostaram dessa situação. E a palavra do Senhor diz que Jacó amava José de uma maneira especial. Porque José e Benjamim eram os filhos que ele teve com Raquel, uma mulher que ele amava muito. E os outros filhos foram com outras mulheres, concubinas, que naquele tempo era permitido. Mas os filhos amados de Jacó eram José e Benjamim. E Jacó dava também um tratamento diferenciado para José. Dava um tratamento diferenciado para Benjamim. Mas como José já era um pouquinho mais velho, os irmãos dele maltratavam ele. Os irmãos desfaziam dele, os irmãos desprezavam ele, os irmãos excluíam ele. E ele sofria no meio da sua família, porque o seu pai dava preferência para ele. E quando ele contou esse sonho, então os irmãos aí que pegaram mais ódio dele ainda. José foi odiado dentro da sua casa pelos seus. E ele morava naquele lugar, mas
Todo mundo olhava para ele torto, todo mundo desprezava ele. Qualquer oportunidade que alguém tivesse de fazer algum mal para José, fazia. Sabe aquele negócio, aquela provocação, irmão, de irmão com irmão, que passa a dar um tapa, que fica fazendo aquelas brincadeiras bestas, que fica sacaneando. Então José, ele era malhado pelos seus irmãos todos os dias. Todos os dias ele era ali maltratado e perseguido pelos seus irmãos. Mas José tinha um coração bom. José tinha um coração puro. E ele não se apegava nisso. E ele continuava sendo um menino bom, um menino do coração bom, e isso irritava ainda mais os seus irmãos. Porque os seus irmãos não conseguiam tirar José da linha, não conseguiam fazer José errar, não conseguiam fazer José irritar seu pai. Não, pelo contrário, José era chamado puxa-saco, porque tudo ele contava para o seu pai, ele era fiel com seu pai. E a palavra do Senhor diz que esses irmãos tiveram uma oportunidade de matar a José. E eles pensaram nessa possibilidade. Mas ali fizeram uma reunião entre eles. Não vamos fazer isso não. Vamos deixar ele aqui nesse poço. Vamos deixar ele aqui. Mas ele vai morrer se deixarmos ele aí. Vamos pegar ele e vamos vender ele como escravo. Aqueles irmãos, nas costas do seu pai, venderam José como escravo. José foi levado, um menino novo, para uma terra estranha, no meio de um povo estranho, para servir como escravo. José teve tratamento de escravo numa terra estranha. Ali ele não podia reclamar, ele não podia fazer nada, ele só tinha que passar por aquela situação. José passou. E a palavra do Senhor em nenhum momento registra uma murmuração de José. Em nenhum momento a palavra registra uma reclamação de José. Mas em todo o tempo a palavra do Senhor mostra que o Senhor era com ele. E que José permanecia nos princípios que ele tinha conhecido do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele foi servir a Potifar. E ali naquela casa, aquela esposa daquele homem se encantou por ele e quis se deitar com ele. E ele não quis se deitar com ela. E ela acusou ele de ter estuprado ela. Ele foi caluniado e por causa dessa calúnia ele foi lançado na prisão. José ficou preso. Mas as promessas de Deus para José eram de exaltação. As promessas de Deus para a vida dele é de que a sua família lhe serviria, que Deus iria colocar ele num lugar alto, que Deus o iria exaltar. Mas tudo o que acontecia na vida de José era o contrário da promessa de Deus. E tem pessoas aqui nessa noite que não estão entendendo, e o Senhor te trouxe aqui para te fazer entender que as coisas do reino de Deus, elas são loucura. Elas parecem loucura, elas parecem que não tem sentido, que não tem razão de ser, que não é possível que seja dessa maneira. Mas aquele que tem a mente de Cristo, ele discerne todas as coisas, ele entende todas as coisas. E José, ele tinha a mente do Senhor. José, ele era cheio do Espírito de Deus. E ele não reclamava, ele não murmurava, ele passava pelo que ele tinha que passar calado. E ele foi seguindo ali aquelas situações difíceis. Jesus Cristo foi crucificado. Naquele momento parecia que ele estava perdendo. Naquele momento parecia que ele estava sendo envergonhado. Naquele momento parecia que ele estava sendo derrotado. Mas na verdade ele estava conquistando a salvação de toda a humanidade. Naquele momento ele estava vencendo por mim e por ti. Naquele momento ele estava vencendo o inferno, ele estava vencendo a morte. E ele estava nos garantindo o direito de salvação. Aleluia. Glorifica a igreja. Aquilo que parece ruim, aos olhos espirituais não são tão ruins assim. E se você está desesperado, e se você está com medo, nessa noite o Senhor, Ele fala: filho, vem para mais perto, vem para mais junto, eu vou te dar o discernimento desse negócio, eu vou esclarecer o teu entendimento, eu vou te mostrar o que eu tenho que é sobre a comandácia.
O Senhor mostrou para José em sonho o que ele ia fazer lá na frente, mas não mostrou o que ia acontecer para ele chegar naquele propósito. José sabia que ele ia ser exaltado, irmãos. Ele estava esperando no Senhor. Ele sabia quem é que tinha revelado para ele. Ele sabia quem é que tinha prometido para ele. Mas ele sofreu, irmão. Ele passou 20 anos longe da sua família, longe do seu pai, longe do seu irmão Benjamim, longe dos seus irmãos que o maltratava, que ele também amava. Ele não comemorou um aniversário, ele não participou de uma festa da família, ele não viu um sobrinho nascer. Ele perdeu, irmãos, o direito de participar, ele perdeu o direito de ser filho, de sentar na mesa. Ele foi tratado como um qualquer, como um escravo. Ele foi tratado como um prisioneiro, irmão. Doeu, irmãos. Doeu, mas José sabia que Deus tinha uma promessa para ele lá na frente. Talvez você está passando por situações que estão doendo, que está machucando e que você não está entendendo. Mas o Senhor, Ele fala para você: filho, fica na minha promessa. Busque em mim entendimento e direção, porque eu estou nesse negócio. Mas Jesus, eu fui vendido como escravo, eu estou nesse negócio. Mas Jesus, eu fui preso, eu estou nesse negócio, José. Mas Jesus, eu estou no Egito, eu estou em terra estranha, eu estou aqui, esse povo é pagão. José, eu estou nesse negócio, eu estou nesse negócio. E a palavra do Senhor disse que Deus começou a mudar a história de José. Deus fez um reboliço tão grande, irmão, que quando José ele servia a Potifar, ele prosperava. Tudo que ele fazia era abençoado. Tudo que ele colocava a mão crescia, prosperava. Potifar enriqueceu. E quando ele foi preso, ele teve sonhos, ele revelou aqueles sonhos. E por causa daquela fama dele de revelar sonho, ele teve que revelar um sonho de Faraó. E quando ele revelou aquele sonho, Faraó tirou ele daquela prisão. José passou a ser exaltado, e aquele Faraó levantou ele como ministro, como governador na terra. Ele estava lá embaixo, Deus colocou ele lá em cima. Mas a essa altura, irmãos, o coração de José não estava mais nessas coisas, porque o caminho que ele tinha passado para chegar até ali, o caminho que ele tinha trilhado para chegar até ali, pastor, o coração dele não estava nisso. Porque ele olhava para o lado, ele não via o pai dele, ele não via os irmãos dele, ele não via, ele não tinha ninguém para compartilhar a alegria, para compartilhar as conquistas. Mas o Senhor fez uma promessa para José. E houve fome na terra, e Deus colocou José para administrar o alimento. E José era quem mandava no alimento da terra. Eu estou resumindo, tá, irmãos? Para ficar prático. E seus irmãos tiveram que vir até a terra do Egito para se alimentar. Quando eles chegaram lá, irmãos, quem é que mandava na comida? Era José. Eu estou resumindo porque eu quero chegar num ponto específico aqui. A palavra do Senhor diz que aqueles irmãos de José se dobraram diante dele, sem saber quem era ele. A palavra do Senhor diz que quando José viu que eram seus irmãos, o coração dele tremeu, irmão. E ele fez toda uma estratégia, porque ele viu que faltava um, faltava o mais novo, faltava Benjamim. E ele fez toda uma estratégia ali, e ele falou para os irmãos dele: eu estou desconfiado de vocês, eu estou achando que a intenção de vocês é outra, que vocês não vieram aqui buscar alimento. Resumindo a história, eu quero que vocês me tragam o irmão que vocês falaram que vocês têm, Benjamim. Eu quero saber se é verdade essa história. Traga o mais novo. E eles foram buscar o irmão mais novo. Quando eles trouxeram o irmão mais novo, aleluia, eu vou chegar aqui em Gênesis 43:30. Quando eles trouxeram o irmão mais novo, José não aguentou.
Quando José olhou para os seus irmãos e ele contou, ele viu que tinha um a mais, porque ele segurou um com ele. Ele segurou um irmão, falou: vai lá buscar Benjamim. Quando ele viu que Benjamim estava ali, que ele olhou no rosto do seu irmão, aí a emoção veio à tona. Em momento nenhum da trajetória de José você vai ver que ele chorou, que ele se desesperou, que ele se amargurou. Não. Mas quando ele viu Benjamim, quando ele viu seu irmão mais novo, ele começou a se emocionar, irmãos. E aquela emoção tomou conta dele sobremaneira, e até então ele não tinha revelado a sua identidade para os seus irmãos. Mas ele estava na direção de Deus. Os seus irmãos estavam com medo. Os seus irmãos não sabiam se eles iam ser mortos, se eles iam ser presos. Eles não sabiam o que o governador do Egito ia fazer com eles, porque o governador do Egito disse que estava desconfiando deles. Mas era tudo uma estratégia de José. Os irmãos deles estavam com medo, mas o coração de José estava cheio de graça, estava cheio de amor. Quando ele viu Benjamim, irmãos, a emoção tomou conta, mas ele precisava ainda fazer com que os seus irmãos se arrependessem. Oh, Alamandarábia sóbria. A conversão, a mudança de atitude tinha que atingir a sua família. Nós estamos aqui no culto da família, irmão. Tudo isso que você tem passado, tudo isso que você tem vivido, é para a salvação dos teus. E é por isso que José não reclamava, porque ele tinha a mente do Senhor, ele entendia o propósito do Senhor, ele sabia que através dele a salvação viria para toda a sua casa. Porque havia fome na terra e só tinha comida no Egito, e quem mandava na comida era ele. Então a salvação para a sua casa viria das mãos de José. A salvação para a tua casa vai vir da tua mão, da tua mão. Aquele que te feriu, aquele que te humilhou, aquele que não acreditou em você, aquele que te desprezou, aquele que te vendeu, aquele que te traiu. Xarabadaia sóbria. Deus te chamou porque você vai ser o canal de salvação desse aí. José foi tomado pela emoção naquele momento, pastora. Sabe o que ele fez, irmão? Ele foi para o quarto. Ele foi para uma câmara, um quarto. Ele foi para um cômodo isolado. E ele chorou. Ele chorou. Ele chorou copiosamente. Eu creio que ali ele soluçou. Eu creio que ali ele gemeu. Eu creio que ali ele tentou sufocar a sua voz num travesseiro, para que os seus irmãos não escutassem que ele estava chorando, porque ele ainda não tinha revelado a sua identidade. Eu creio que naquele momento toda aquela dor, toda aquela ferida, toda aquela tristeza, tudo aquilo que ele passou veio à tona naquele momento. E o Senhor estava sarando José, porque ele estava ferido. E para ele prosseguir com o propósito que Deus tinha, que era de salvar a sua casa, porque Deus tinha promessa na sua família. Abraão, Isaac e Jacó, é a descendência de Abraão. Deus tinha promessa, propósito sobre. Deus tem promessa, Deus tem propósito sobre a tua casa. E para que a promessa e a propósito do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua família se cumpra, Ele precisa te sarar. E foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Rabadaia sobre a comandácia. Pode chorar, pode entregar no altar do Senhor, pode derramar o teu coração nessa noite, porque o Senhor tem cura para a tua alma, o Senhor tem bálsamo para a tua ferida. Labadaia sobre a comandácia. Você só sai daqui da maneira que você entrou, se você quiser. Mas para você fazer aquilo que Deus te chamou no meio da tua casa, você precisa ser sarado nessa noite. Se José não saísse para o quarto para chorar, ele ia estragar o propósito de Deus. Sabe por que ele ia estragar? Porque ele ia deixar suas emoções falar mais alto. Ele ia ficar nervoso, ele ia querer reclamar com seus irmãos, ele ia querer culpar os seus irmãos, acusar. A culpa foi de vocês fizeram isso comigo, agora vocês estão na minha mão. Ele poderia querer ter vingança, para não chorar na frente dos seus irmãos. Ele poderia querer manifestar ódio
que Deus está falando para você? Sabe qual que é a mensagem dessa semana para você? Não haja sobre as tuas emoções. Não haja no calor da tua emoção. Não haja no calor da tua emoção. Não haja no calor do momento. Vai para o quarto, dobra o teu joelho, chora na presença do Senhor, geme na presença dEle, conta para Ele que doeu, fala para Ele que foi difícil, fala para Ele que você está ferido, arabadaia sobre a comandácia. Mas fala para Ele também que você entende que você precisa se levantar e perdoar, que você precisa se levantar e estender a mão. Fala para Deus também que você entende que você é o canal de bênção no seio da sua família, que é através de você que a tua casa vai ser sarada. José chorou, irmão, e doeu. Dói, irmãos, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não. Ele tinha um coração bom, irmão, e ele liberou perdão para os seus irmãos. Aleluia. Mas doeu. Não foi fácil. Sabe por que Deus te escolheu? Aleluia, porque você é José. É você que vai levar salvação para o meio da tua família. É você que é o canal de bênção que Deus escolheu no meio da tua família. É você que vai estender a mão para aquele que te maltratou, para aquele que te humilhou. É você que Deus trouxe aqui para você olhar para a cruz e entender, aleluia, que andar com Cristo é pisar no sangue, mas não entregar a cruz para ninguém, mas ir até o fim. Xarabadaia sobre a comandácia. Deus abriu em teu entendimento primeiro, porque é você que Ele quer usar. Deus deu a revelação para José, porque era Ele que Ele queria usar. Deus salvou você primeiro, porque é você que Ele vai usar. Rabadaia sobre a comandácia. E Deus não está sendo insensível com as tuas emoções, mas Ele está te convidando. Vem para o quarto, eu estou te esperando. Vem para o quarto, eu estou te esperando. Pode chorar, pode gritar, pode reclamar. Fala para mim, fala tudo para mim. O Senhor, Ele tem cura para a tua alma, e você precisa dessa cura para você ser cura sobre a tua casa e sobre a tua família. José saiu daquele quarto, ele se recompôs. E ali ele fez um banquete ali, uma refeição ali com seus irmãos. E ele se revelou para os seus irmãos, e os seus irmãos ficaram envergonhados. Ó o mistério aí, irmão. Paga o mal com o bem. É, irmão. Você quer deixar o teu inimigo envergonhado, sem graça, sem jeito? Ama ele quando ele está te odiando. Estende a mão para ele quando ele está falando mal de você pelas suas costas. Ora por ele, jejua por ele. Manda uma mensagem de amor para ele. Manda um louvor. Eu estava pensando em você hoje. Esse aí que é o mistério, irmão. Porque quando Jesus venceu, todo mundo achou que ele perdeu. Mas ele estava amando. Ele estava manifestando o seu amor e a sua graça sobre toda a humanidade. Então entenda nessa noite, você foi escolhido por Deus para uma grande obra. E essa grande obra começa no meio da tua parentela. E por causa de José, irmãos, que já tinha entendido tudo, ele entendeu. Ele entendeu por que ele teve que ir para o Egito. Porque se ele não estivesse lá, se Deus não tivesse exaltado ele lá, a sua família não teria onde buscar refúgio no dia da fome, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dificuldade. É por isso, irmãos, que Deus pegou você e te tirou do meio da tua parentela. É por isso que ninguém te entende, é por isso que ninguém te compreende. É por isso, Nagachanda Arábia Sóbria, porque Deus tem algo específico com você. A promessa vai se cumprir. O que Deus falou vai acontecer. Mas seja como José, fique firme no que Deus te prometeu. A circunstância pode dizer não, mas o Senhor falou que sim.
Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Fica no que Deus te prometeu, fica no que Deus te falou. Ah, mas a circunstância, mas o corona, mas o desemprego, não quero saber. Deus falou que vai te exaltar. Irmão, eu fico imaginando o coração de José quando ele viu seus irmãos e reconheceu seus irmãos se prostrando diante dele, ele se lembrando do sonho lá atrás. Xaramanaia sóbria. Irmão, se você desistir, se você parar, você não vai viver esse momento, você não vai desfrutar dessa bênção. Não sai da fila da promessa do Senhor, falta só mais um pouquinho. Imagina a alegria de José, irmão. O filme passando na cabeça dele, os irmãos dele se prostrando, ele lembrando do sonho, ele contando o sonho, os irmãos dele rindo. Eita, Nagaçô, pode dar risada quem quiser, irmão. Pode desprezar quem quiser. O teu Redentor, ele vive. E por tua causa ele se levanta, ele se coloca de pé. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Naga sobre a comandácia. Porque Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Palavra de direção para o Senhor, para a tua vida essa semana. Vai para o quarto, deixa as tuas emoções lá, e depois você segue o plano que Deus tem para a tua vida.